Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sara de literatura aqui do cursinho Ágora e sou uma das professoras que vai acompanhar vocês durante esse ano com essa preparação para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, né? O Enem. A gente vai aqui estudar essa disciplina e entender um pouco da importância dela na nossa vida. Muitas vezes a gente ou a gente nem para pensar e fica só nesse questionamento de qual é a função da literatura? Vou usar ela pra quê? Né? Eu nunca vou precisar disso fora da escola. E aí, esse é um primeiro problema que a gente precisa combater, porque às vezes as coisas são muito funcionais, sabe? Eu vou precisar da matemática porque eu preciso saber contar meu dinheiro. Vou precisar de estudo de português porque eu preciso entender como escrever um texto dissertativo lá na redação. Mas de literatura, para que eu preciso? E a gente precisa entender que ela é importante não para essas questões. Tu não vai usar a literatura para comprar comida necessariamente. Tu não vai usar a literatura para uma coisa, né, funcional mesmo. Ela não tem uma função assim. A literatura, ela é uma forma de arte. Então, ela, como qualquer obra de arte, ela pode ter outros lugares na nossa vida que não necessariamente são esses outros práticos, né? Ela pode servir para entretenimento, apesar de não ser também o objetivo, né, totalmente dela. Ela pode servir como documento histórico, que eu acredito que é a forma que o Enem pede mais para a gente entender também a literatura enquanto um reflexo da formação, né, do homem, da formação da consciência da sociedade. E ela também é isso, é um reflexo da sociedade, é um espelho que a gente tem de como as pessoas pensavam e se comportavam em décadas, em séculos passados. E é muito importante a gente saber isso, inclusive conseguir entender o que é a literatura, que é o primeiro passo para a gente saber o que ela é, o que é isso. E aí a palavra literatura, ela vem de um termo do latim, que é o litera, que se a gente fosse trazer para português de uma forma, sabe, bem fixa, né, bem necessariamente o que ela significava, era a letra. E aí, quando a gente associa a literatura à letra, nós acabamos pensando que ela é qualquer produção feita com letras, né, com palavras. E ela, de modo geral, mas não necessariamente só isso. Porque, apesar dela sim ser feita com palavras, ela não é qualquer texto escrito. Ela é um texto que necessariamente tem uma intencionalidade poética por trás de sua escrita. Como assim, Sara? Aí a gente já vai entender aqui. Aqui eu inverti. Devia ser texto não literário e texto literário. Mas nada que impeça nosso entendimento. Um texto não literário, ele seria como uma notícia de jornal. E um texto literário como um poema, né? E aí, como assim? Vamos olhar aqui. Gastos federais para o combate à Covid-19 junto a povos indígenas. Quando a gente bate o olho aqui nessa notícia, nós já entendemos que a literatura, que esse texto, ele necessariamente vai falar de uma forma muito objetiva sobre quanto o governo gastou para ajudar os povos indígenas a não perderem lideranças, a não contaminarem mais os poucos indígenas que a gente tem e acabar perdendo essas pessoas que são, né, os primeiros povos que habitavam aqui no nosso território. E a gente precisa ter o devido respeito com eles. Mas aí, quando a gente olha para um texto literário como Erro de Português, do Oswald de Andrade, que é um poema muito famoso dele, se nós pensarmos aqui nessa primeira frasezinha dele, que é o título, né, a gente vai pensar logo que ele vai falar de regras gramaticais. Mas olha só como é o poema. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. E aí a gente já olha
que o Oswald de Andrade vai tratar sobre erro de português, mas não esse erro de língua portuguesa que a gente pensa, mas sobre um erro de quando o português chegou aqui. E de uma forma muito indireta, ele trata de mesmas temáticas que esse texto jornalístico trata, que é uma questão indígena, né? Não necessariamente o Oswald vai falar lá em 1925 sobre gastos do governo com a pandemia, mas ele está falando sobre uma outra abordagem, um outro assunto sobre indígenas. E aí falando sobre colonização, sobre imposição da cultura europeia aqui nos indígenas e etc. E aí, outra coisa muito importante para a gente também entender, para levar para essa e para as próximas, tantas outras aulas de literatura que a gente vai ter, é a noção de conotação e denotação. Conotação é uma forma de uma linguagem figurada. Como assim linguagem figurada? Isso vai estar muito presente na literatura, porque a literatura costuma trazer questões assuntos diversos, mas não necessariamente de uma forma direta. Ela muitas vezes traz de formas ou a partir de ironia, ou a partir de um humor que não pode estar presente num texto jornalístico, numa receita de bolo, num livro didático. Ela traz também por comparações, por metáforas. E denotação, ela é mais comum nesses outros tipos de textos, apesar de também existirem textos não literários que podem trazer conotação, e assim como textos literários que trazem denotação. Não são regras, mas é onde está mais ou menos presente. No caso, conotação é mais presente na literatura. E aqui trouxe um exemplo para ilustrar o que é a conotação dentro de uma tirinha. Aqui o primeiro personagem fala assim: você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fique esperto, entendeu? Aí ele diz: ótimo, estou morto. 5º período em estado de ameaça terrorista. Igual uma aula de educação física. E aqui ele traz vários exemplos de conotação. Quando o primeiro fala assim, que ele vai comer asfalto. E não necessariamente ele está dizendo comer asfalto. Se fosse uma linguagem denotativa, ele estaria dizendo literalmente que ele vai pegar um pedaço de asfalto da rua e comer. Mas como é uma linguagem conotativa, a gente pode ter outras interpretações. A minha é que ele vai bater no colega a ponto dele cair de cara no chão. E é como se ele fosse comer asfalto. E aí ele diz: ótimo, tô morto. Mas ele não morreu, né? Isso aí a gente fala muito. Nossa, minha mãe vai me matar. Significa que ele vai apanhar, ou ele vai sofrer uma bronca, alguma coisa assim. Vai ser ruim. Ninguém quer morrer, então vai ser ruim. E aí ele fala: estudo em estado de ameaça terrorista. E aí a gente já pensa aquelas escolas dos Estados Unidos, algumas aqui no Brasil que já sofreram, né, ataques terroristas de gente que vai pra aula e mata alguém. Mas não necessariamente é isso. Ele está dizendo só que o colega dele vai matar ele. E aí ele explica aqui, igual uma aula de educação física, que ele é quase um terrorista durante as aulas de educação física. E aí, esses são dois conceitos que eu acho super importante vocês entenderem. Então anotem mesmo, lembrem mesmo dessas palavras. Não necessariamente decorar, porque a gente vai ver muito isso daqui pra frente. Então vocês vão acabar lembrando sempre, que é a ideal para a gente já começar a estudar. E para a gente entender como foi que se deu esse início da literatura aqui no nosso país, né, aqui em solo brasileiro, a gente vai lá pedir ajuda para 2 textinhos que vão ilustrar esse início, né, de tudo. Aí o primeiro é uma música que não é do Gilberto Gil, mas é cantada por ele. E ouçam aqui comigo.
iba con tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, hacia la tierra cubana con toda su valentía. Fue con las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Mira tú qué cosas pasan, que algunos años después en esta tierra cubana yo encontré a mi querer. Vive el señor Don Cristóbal, que viva la patria mía. Vivan las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Oh, oh, oh. Un navegante atrevido salió de Palos un día. Iba con tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, hacia la tierra cubana con toda su valentía. Fue con las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Mira tú qué cosas pasan, que algunos años después en esta tierra cubana yo encontré a mi querer. Viva, vive el señor Don Cristóbal, que viva la patria mía. Vivan las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Aí, nesse primeiro vídeo que eu busquei trazer, eu acho super importante, é uma música que é cantada, como eu já falei, pelo Gilberto Gil, que é um dos cantores mais célebres de toda a nossa MPB, de toda a nossa música brasileira, e ele é super conhecido. Vocês, mesmo que já não tenham escutado nunca, com certeza já ouviram no mínimo falar no nome dele, falar no nome de algum dos filhos dele, da Preta Gil, de alguém assim. E aí, eu acho muito interessante ele ter gravado essa música, porque ela é uma ode, né? Uma ode é algo que a gente quer enaltecer. Então, é uma ode à chegada de Cristóvão Colombo às Américas. E o Gil, eu acho que ele não pensou na repercussão, ou ele trouxe isso de uma maneira muito irônica, o que seria bem a cara dele fazer, né? Agradecer por ser colonizado. E a gente precisa parar para pensar se isso foi bom para os povos que aqui viviam, né? Se outro povo, né, se fosse um indígena no lugar do Gil, será que não se sentiria ofendido por a gente ter um dos cantores mais célebres da música brasileira fazendo essa homenagem a Cristóvão Colombo? E aí eu trago essa outra reflexão aqui para vocês, que é de um outro cara super importante, não para nossa música, mas para nossa militância indígena, para nossa política brasileira e também para nossa literatura de cunho social, sabe? Uma literatura mais
das ciências sociais, de buscar estudar não essa literatura que a gente estuda aqui, da poesia, da poética, dessas questões estéticas, mas no sentido de ter vários livros sobre as questões indígenas. E eu peço para que vocês leiam também ele, acompanhem nas redes sociais, mas primeiro assistam esse vídeo aqui comigo, que apesar de ser uma performance, ela também tem um cunho político, né? Ela tem esse cunho artístico, performático, mas também tem um cunho político de protesto. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. E aqui, mais uma vez, como eu falei ainda agora, é o Ailton Krenak, que é uma das lideranças mais importantes indígenas que a gente tem hoje no Brasil. E eu acho que esses dois vídeos, um ao lado do outro, eles servem muito para ilustrar de qual é o contexto que a gente está falando, né? Um contexto, primeiro, de uma canção, né, cantada por alguém importante, por alguém reconhecido e que traz um lado bom,
né, dessa colonização, dessa invasão, dessa chegada ao território brasileiro. E aí outra noção daqueles povos que foram atingidos. Será que foi aquela beleza mesmo que o Gil cantou, de graças a Deus Colombo chegou aqui porque por causa dele eu encontrei o meu amor, por causa dele, né, muitos anos depois, por causa dele chegar com aquelas caravelas, depois o Pedro Álvares Cabral chegar aqui. Que bom por isso. Acho que não é bem assim, né? Mas a gente é uma reflexão que eu trago para vocês e para dar um espelho, né? Para dar uma noção sobre qual é o contexto histórico que nós estamos falando. E assim, a gente ter a ideia, a gente ter firmado essa concepção de que a literatura brasileira, ela, apesar de haver discussões sobre isso, mas o que é interessante para o Enem, né, o que o Enem pede para que vocês tenham na cabeça, é que a literatura brasileira começou junto à chegada dos portugueses. Então, a partir do primeiro dia que existia um europeu aqui, existiu também a literatura. Como assim, Sara? Aí a gente tem aqui, o que é que teve lá em 1500, né? A gente tem a chegada dos portugueses, que foi parte do processo das grandes navegações, né? Então, a Igreja Católica, ela caiu bastante em número de seguidores. Não, parece que eu estou falando de rede social, mas literalmente de seguidores, né, da sociedade que obedeciam e respeitavam as ordens, a tudo aquilo que elas mandavam. E aí ela começou a patrocinar expedições pelo mundo, justamente para conseguir também mais almas para seguirem, né? E isso é muito importante a gente ter em mente, e a gente já vai entender por quê. Mas a gente entender que a Igreja Católica perdeu fiéis e ela precisava de mais fiéis que obedeciam. E aí por isso portugueses também vinham atrás. E aí tem toda aquela discussão, será mesmo que o Pedro Álvares Cabral se perdeu no caminho das Índias ou tinha alguma coisa já planejada, né? E aí ele chegou lá no Monte Pascoal, na Bahia, no dia 22 de abril de 1500, e realizou a primeira missa, né? E depois foi para a Índia. E aí a gente tem o primeiro nome do Brasil como a Ilha de Veracruz, porque eles imaginavam que era uma ilha. E prestem atenção, Veracruz, a verdadeira cruz. Quando eles chegaram, eles viram aquelas mulheres nuas, aqueles homens que não se envergonhavam, eles logo se lembravam que antes de Adão e Eva terem pecado, eles andavam nus e não se envergonhavam disso. E isso é muito pontuado lá na carta. Eles não se envergonham de suas partes íntimas. Ou seja, a gente só pode ter chegado no paraíso. A gente só pode ter chegado no jardim do Éden perdido, outrora. Por isso ela é a Veracruz, ela é o verdadeiro lugar, né, do sacrifício de Jesus. Jesus morreu por essas pessoas. Eles são inocentes. Aqui reside a inocência descrita lá nos Gênesis. Então aqui é a Ilha de Veracruz. E aí a gente tem como nome dessa primeira escola, que não necessariamente é uma escola, a gente voltar um pouco lá para aquela questão do que é literário, que não é literário. Isso não cabe aqui nessas classificações, porque elas são, de modo geral, não se produziu literatura com essa noção que a gente tem de literatura hoje, né? Então não era um texto escrito com objetivo poético. É muito confuso, né? Eu começo a aula te dizendo que literatura é aquilo que tem objetivo poético, intencionalidade poética, e eu te dizer agora que a primeira escola que se tem no Brasil não tinha isso. Mas entendam que isso é só uma forma de... Esse estudo do quinhentismo é só uma forma de eu trazer esse estudo para a escola, porque senão a gente não estudaria
o que eram esses escritos logo no início, antes, no Brasil pré-colonial, né? Logo nessa chegada deles. Então, como uma forma de eu trazer isso de forma didática, trazer isso também para a questão do Enem, para a escola mesmo, aí a gente inclui o quinhentismo, apesar de ele não ser, de modo geral, de modo nenhum, literatura. Ele é formado por cartas, né? Cartas e documentos de estudos do solo, da vegetação, do ar, né? Então ela não era muito elaborada, ela era feita com cunho científico, que eram os estudiosos, né, que vinham aqui porque precisavam conhecer esse novo lugar descoberto. E ela é formada por crônicas de viagens, textos descritivos e informativos sobre essa terra, e eles sempre pontuam essa questão da conquista material, que já havia sido conquistada, né? Apesar da resistência indígena, eles não tinham a tecnologia portuguesa, que comparada a hoje não era avançada, né? Já que é um fim da Idade Média, início da Idade Moderna, mas era tecnologia também. E espiritual, porque eles, como eu já pontuei, o Jardim do Éden, a noção de inocência imposta sobre eles, e que usa uma linguagem simples e de muitos adjetivos. Por que muitos adjetivos? Porque ela é descritiva. Então eu vou, né, trazer essa classe gramatical sempre nos meus textos, ou seja, é uma terra verde, com árvores estrondosas, com pessoas que descreve padres, com pinturas no corpo, com tal. Então ele sempre descrevendo, então sempre adjetivando essa terra. E o marco inicial, que é o documento mais importante da gente conhecer, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que eu trouxe 2 textos para ilustrar um pouco sobre isso que já foi pontuado lá. O primeiro é essa ideia dos adjetivos, né? Essa descrição do lugar e das pessoas aqui. Como ele fala aqui em um certo ponto dessa carta. Todos andam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas de fonte a fonte de tintas de tintura preta, que parece uma fita da largura de 2 dedos. Então notem os adjetivos. Andam rapados, tintas pretas, aí ele descreve aqui, né, a largura de 2 dedos. Então ele sempre descreve muito essas pessoas, né? Diz que eles não têm muitos pelos, que ele praticamente cabelo, né, só sobrancelha e pestana, e a pintura corporal. Outro ponto é aquela do espiritual, né? Que ele encerra assim a carta. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela, ou nela, como seria escrito hoje, deve lançar. É aí que não houvesse mais que ter aqui esta pousada para esta navegação de Calicut bastaria. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. Então, olha aqui, a Vossa Alteza tanto deseja, que é o acrescentamento da nossa fé. Então, junto com a Igreja Católica, os reis também queriam isso, que a Igreja Católica era o maior influenciador a favor dos reis na época. Então, os reis também queriam que esses novos seguidores, novos fiéis, né? E de modo geral, essa primeira literatura, ela é isso. Por isso eu só trouxe essa carta para a gente ter uma ideia, para a gente construir um pouco esse conhecimento. E um último vídeo para eu mostrar aqui para vocês, que é de mais um indígena, que é o Daniel Munduruku, que já não é mais sobre aquela época, né? Você já sabe que foi um genocídio, etnocídio, que eles mataram o indígena como brincadeira e tal. E aí eu encerro minha aula aqui. Peço só para vocês assistirem esse vídeo e a gente ter uma visão geral de como é a vida indígena, de como eles vivem hoje e de como
A literatura marca também o início da nossa sociedade, né? Então, a partir dos primeiros escritos em solo brasileiro, a gente tem também noções da vida, né, dessas pessoas aqui, que aqui existiam, e quais são os impactos que há 500 anos atrás trouxeram para 2021. E aí aqui o Daniel Munduruku vai falar com vocês e eu me despeço. Até a próxima, pessoal. Eu sou Daniel Munduruku, sou pertencente ao povo Munduruku do estado do Pará, onde eu tive toda a minha infância e parte da minha adolescência, e atualmente moro no estado de São Paulo, já há alguns anos, mas precisamente na cidade de Lorena, que é no interior, no Vale do Paraíba, aqui de São Paulo. Tendo nascido e vivido dentro de uma comunidade indígena, na minha infância principalmente, eu pude experimentar um modelo de vida, um jeito de viver que em muito difere, claro, do jeito da cidade, né? A gente, numa aldeia, sempre tem uma liberdade muito grande, porque o território que meu povo vive é um território relativamente grande e a gente sempre tinha a oportunidade de ficar muito à vontade nele, né? Correr, subir na árvore, nadar no rio, né? Brincar, de caçar pequenos animais e tudo mais, tudo uma vida, digamos, muito simples e muito livre, né, ao mesmo tempo. Liberdade é a possibilidade de eu ser eu mesmo, né, de poder expressar o que eu sou através do meu corpo, principalmente, mas também através das minhas crenças, das minhas atitudes, das coisas que eu aprendo, né? Disso tudo me torna uma pessoa livre. É claro que liberdade não tem nada a ver com espaço, não tem tudo a ver apenas com espaço físico, né? Tem a ver também com uma compreensão de liberdade interna, né? De modo que alguém vivendo num pequeno espaço também pode ser livre, né? Que é uma atitude interior. Eu sempre fui um jovem, uma criança e um jovem muito curioso, né? E tinha uma vontade muito grande de aprender mais, de conhecer mais. É claro que quando me tornei um adulto, e no meu povo a gente se torna adulto por volta dos 15 anos, eu tinha a possibilidade de ficar lá, permanecer lá, casar, fazer uma família, e tive a oportunidade de dar continuidade à minha formação escolar, e foi isso que eu decidi fazer, né? Na verdade, de continuar meus estudos. Isso me obrigou a deixar a minha região, a minha aldeia, ir para um centro maior para frequentar a escola e, posteriormente, para um centro ainda maior, até que eu cheguei em São Paulo, né? Para concluir a minha faculdade enfim, aí começar uma vida profissional, né? Eu nunca fui um leitor muito fervoroso, né? Eu nascido dentro de uma comunidade em que nós não tínhamos acesso a livros ou a literatura, claro que eu me acostumei a viver muito fantasiosamente, né? Criando as minhas histórias na minha cabeça, procurando encontrar espaços na minha cabeça para produzir essas histórias. Quando eu tive acesso aos livros, quando eu fui para a escola, portanto, eu também não gostava de ler, porque a leitura da escola é uma leitura muito chata, muito enfadonha, muito obrigatória, e isso acaba gerando um desconforto no leitor, né? Então eu não era um grande leitor, nunca fui, e talvez nem seja até hoje o grande leitor que eu gostaria de ser, não é? Mas,
por força da minha formação, eu tive que ter esse contato com a literatura. Por força da minha escolha profissional de ser um professor, eu tive que entrar em contato com as crianças e jovens. Por conta disso, eu me vi obrigado a ler mais, né, a estudar mais. E, posteriormente, eu descobri que, além de usar os livros para educar, eu podia também contar histórias para as pessoas. Então, eu comecei a ser um contador de histórias. Eu quis levar um pouco do conhecimento do meu povo através da contação de história e, posteriormente, eu descobri que essas histórias podiam ser escritas. Então, aí nasceu, basicamente, o escritor, né? Basicamente, a pessoa que eu sou hoje, assim, na produção literária. Eu sempre leio para me tornar uma pessoa melhor. Eu busco as minhas leituras, o meu critério de escolher as leituras que eu faço é um pouco isso, de no que aquele livro, aquele objeto, ele vai me ajudar a me tornar um ser humano melhor, não é? Portanto, quase sempre são leituras que têm a ver com formação intelectual, tem a ver com formação sentimental, né, do espírito da gente. E quando eu escrevo, eu busco a mesma coisa nas pessoas, né? Quero procurar cantos na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, para que a mensagem que eu transmito ali, de paz, de encontro, de compartilhamento, de pertencimento, que isso possa caber no coração, na mente das pessoas, e elas criam uma consciência melhor de pertencimento a esse planeta, né? Ao planeta que a gente vive, a nossa casa comum, a nossa canoa, sei lá, como quiserem chamar, mas o fato é que a gente está nele, nesse lugar, nós não estamos em outro, né? E é nesse lugar que a gente tem que procurar ser feliz. Eu sou um dos primeiros escritores indígenas que tem no Brasil, que escreveu para além do seu povo, né? Alguém que escreveu para a cidade, para as crianças urbanas, assim. Portanto, quando a gente é pioneiro, a gente às vezes se sente sozinho, né? Obviamente que eu não sou o primeiro escritor indígena, mas os que escreveram antes de mim, eles tinham muito uma produção voltada para dentro da comunidade, internamente. Eram textos bonitos e muito bem feitos, mas tinham muito uma pegada para dentro, interna. Eu, como educador, criado dentro da urbanidade, né, da cidade, eu pensei em fazer algo para as crianças da cidade. Por isso eu fiz esse caminho. Nesse sentido, mais do que pertencer a uma geração, eu fui criador de geração, né, de uma geração de jovens escritores indígenas, que hoje nós somos mais de 30, né, autores, e muitos deles nasceram a partir desse trabalho de formação mesmo, porque a escrita para nós é muito nova, né? Se pensar que nós temos escolas indígenas só há 30 anos, efetivamente, né? E de 30 anos para cá é que começaram a surgir, uns 20 anos para cá, começaram a surgir escritores pensando na sociedade brasileira como um todo. Então claro, eu estou dentro de uma geração porque eu sou de 1964, estou na geração do golpe militar, fui educado dentro dessa realidade, né? Por muito pouco não me tornei mais um, né, nessa vida de gado, né? Eu consegui dar um salto nisso, graças, claro, aos meus avós, meus pais, mas também graças ao movimento indígena, graças à atuação da Igreja Católica, graças a muitas outras instituições que foram influenciando, foram criando uma consciência crítica dentro de mim e dentro de uma geração. Eu costumo dizer que eu nasci índio por uma bênção do universo, né? Mas quando eu quis atuar na sociedade, eu escolhi ser professor, né? E por entender que o professor é aquele que professa uma crença no ser humano. Eu, na minha atuação humana, minha atuação profissional, eu tenho procurado
alertar as pessoas para isso, né? De que eu acredito na possibilidade de a gente ser humano, de fato, de verdade, não apenas no discurso, né? Mas na atitude. E é isso que eu busco. Amém.